Na aula de hoje você vai aprender como funciona e como investir nos investimentos mais tradicionais da renda fixa, CDB, LCI e LCA. Seja muito bem-vindo ao Investir Sem Frescura, o canal onde eu te entrego todas as informações que você precisa para tomar boas decisões no que se refere a planejamento financeiro, investimentos e produtividade. Meu nome é Pedro Amâncio e essa aula ela faz parte de um curso completo e gratuito sobre investimentos aqui do canal. Bom, sem mais delongas, vamos para a aula, que vai ser uma aula completa. Eu te garanto que se você chegar no fim dessa aula, você vai ter todo o subsídio, você vai ter sido treinado para tomar suas próprias decisões de investimentos no que se refere a CDB, LCI e LCA, e nunca mais você vai precisar comer na mão de ninguém. Você não vai depender de assessor de investimentos, você não vai depender de gerente, você vai poder tomar suas próprias decisões quando o assunto é CDB, LCI e LCA. Olha só. As demais aulas que já estão disponíveis no nosso curso completo e gratuito estão disponíveis na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos começar a tratar aqui do assunto, então. Vamos aqui para o nosso mapa mental. E eu quero começar falando uma coisa para vocês. Você sabe que CDB, LCI e LCA são aplicações de renda fixa. E é importante que a gente comece entendendo quais são os emissores possíveis de renda fixa. O primeiro emissor é a União. Nós falamos muito sobre isso na aula anterior aqui do curso, na qual eu tratei sobre títulos públicos federais, os títulos que estão disponíveis lá na plataforma do Tesouro Direto. Então, esse é o primeiro emissor e ele é o emissor que é considerado o emissor de menor risco do mercado financeiro. Porque se a União, que é o país, que é o Brasil, não é o governo atual ou qualquer outro governo, é a União, entendeu? É o Brasil. Se a União não conseguir pagar, honrar os seus compromissos, que são os títulos públicos que ela emite, pagando uns juros para o investidor, se ela não conseguir honrar os seus compromissos, imagina como que estarão as empresas, os bancos. Então, ela é considerada o investimento mais seguro que existe, que é o título público, tá bom? Então, a gente falou sobre isso na aula passada. Hoje, a gente vai falar sobre as rendas fixas que são emitidas por bancos. Ô Pedro, mas um banco não é mais seguro do que a União? É claro que não. Pensa o seguinte, a União ela tem uma capacidade de estrangular quem ela precisar para que ela arrecade mais, ela tem muitas frentes onde ela pode cortar gastos, então ela é muito mais flexível na capacidade dela de ser solúvel financeiramente do que um banco. Mas, ainda assim, os bancos, como você vai aprender na aula de hoje, existem várias regulações, várias instituições que monitoram os bancos e fazem do mercado bancário brasileiro um mercado extremamente desenvolvido. Nós já passamos por muitas dificuldades no mercado financeiro bancário e essas dificuldades elas serviram para ir aperfeiçoando a regulação do mercado. Então, hoje em dia, o mercado bancário também é considerado um mercado seguro. Existem dispositivos que protegem o investidor, como você vai ver na aula de hoje, mas a União ainda é o ativo, assim, os ativos emitidos pela União ainda são os ativos mais seguros que existem. E as emissões bancárias, nós vamos falar aqui sobre... Existem várias emissões bancárias, mas nós vamos falar especificamente sobre as três mais comuns, que é o CDB, LCI e LCA. Tem letra hipotecária, letra cambial, letra financeira, mas a gente vai falar sobre CDB, LCI e LCA, tá bom? Que é o que importa aqui para você, com certeza. E também nós vamos falar, e também existe ainda como emissor as empresas. Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre as rendas fixas que são emitidas por empresas, que são chamados créditos privados. E se encaixa nessa categoria as debêntures, CRIs e CRAs. Esse é o assunto da nossa próxima aula. Bom, agora então vamos falar de uns conceitos fundamentais para que você possa entender bem como funcionam aqui as emissões bancárias. Primeiro conceito está relacionado à liquidez. Liquidez, gente, é o seguinte, é a disponibilidade do dinheiro. Quando o dinheiro está disponível, ele está líquido, tá bom? Então, por exemplo, a poupança ela é um investimento que tem liquidez, Porque se você precisar do dinheiro, é só você ir lá no banco e sacar. Outro conceito importante para você entender com relação aos assuntos que nós vamos tratar é o conceito de carência. Carência é o prazo que o dinheiro fica preso, entendeu? Você não consegue movimentar esse dinheiro. Então, se você vai fazer uma aplicação e ela tem carência de 1 ano, você não vai conseguir movimentar esse dinheiro por 1 ano. Normalmente, carência e vencimento são o mesmo prazo. Então, por exemplo, a carência é de 1 ano e o vencimento é de 1 ano. Mas existem algumas emissões bancárias que elas saem com vencimento mais longo e uma carência mais curta. Então, por exemplo, ela pode sair com vencimento de 3 anos e carência de 1 ano. O que isso quer dizer? Que o dinheiro vai ficar aplicado por 3 anos, no fim dos 3 anos o banco vai te devolver o dinheiro, mas que se você precisar do dinheiro antes disso, você consegue sacar ele a partir de 1 ano, porque nesse exemplo que eu dei, a carência seria de 1 ano. Então, é sempre importante você observar quando você vai fazer uma emissão bancária, qual é a carência e qual é o vencimento, tá bom? Agora, vamos entrar aqui então nos detalhes das emissões bancárias, como elas funcionam. Primeira emissão bancária que a gente vai trabalhar é o CDB.
Gente, CDB é o seguinte. O que é o CDB? Significa Certificado de Depósito Bancário. Na prática, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco e o banco vai te pagar uma remuneração por isso, entendeu? Ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai fazer empréstimos com o seu dinheiro, ele vai trabalhar o seu dinheiro lá e eles vão gerar muita receita com isso e vão pagar uma parte dessa receita para você. Como que eles pagam isso? As formas de remuneração do CDB, elas podem ser 3. Normalmente é o CDI, tá? Essa é a forma de remuneração mais tradicional que existe, remunerar pelo CDI. Então você se lembra que eu expliquei nas aulas anteriores já, que o CDI ele é um índice que acompanha a Selic. Atualmente, estou gravando essa aula em novembro de 2024, a taxa Selic está em 11,25. Então o CDI também fica em 11,25. Isso quer dizer que se não acontecesse nada com a taxa Selic, nos próximos 12 meses, a taxa Selic seria 11,25 e o CDI seria aproximadamente isso, 11,25 também. O fato é que de 45 em 45 dias a taxa Selic ela é revista para cima ou para baixo ou ela é mantida. Atualmente nós estamos num ciclo de alta da taxa Selic. Então a taxa Selic está subindo, ela chegou a 10,5, subiu para 10,75, agora 11,25 e deve continuar subindo ainda nesses próximos meses, tá? Então isso significa que quem aplica, por exemplo, em uma aplicação atrelada ao CDI, vai ver os rendimentos aumentarem nos próximos meses. Essas aplicações atreladas ao CDI, normalmente, pessoal, elas são aplicadas assim, ó, é uma porcentagem do CDI. Então, como que isso funciona na prática? Quando você chega para contratar uma aplicação lá no banco, ou você olha no seu aplicativo, aparece lá um CDB e aparece a informação de qual que é a porcentagem do CDI que ele está pagando. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó, na calculadora do cidadão, que você já conhece das aulas anteriores, eu já expliquei. Você entra no Google, escreve calculadora do cidadão, BCB. E a calculadora do cidadão ela tem uma série de ferramentas interessantes para a gente poder fazer simulações sobre o rendimento das aplicações. Então, imagine o seguinte. Quando você for olhar no aplicativo do seu banco e você achar lá um CDB que paga 100% do CDI, então ó, comece a diferenciar essas letras. O CDB é o produto, o CDI ele é a taxa que acompanha a Selic. Então, se ele paga 100% do CDI, você consegue ter uma ideia do quanto teria rendido o dinheiro no passado. No futuro, você também pode ter uma ideia, por quê? Porque você já sabe mais ou menos quanto, você já sabe quanto está a Selic, mas você já sabe que ela pode ficar mudando. Então, quando ela diminuir, o rendimento do CDB atrelado a CDI também diminui, né? E o rendimento do CDB, agora o momento que a gente está vivendo, a taxa Selic está subindo, então o rendimento do CDB atrelado ao CDI também vai subir. Vamos fazer uma simulação aqui do passado, só para você ter uma ideia de como que funciona o rendimento disso. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. No dia 12 de novembro de 2022, foi aplicado um dinheiro que venceu ontem, dia 12 de novembro de 2024. Eu vou simular aqui com 100 mil reais, tá? E vou colocar aqui que esse dinheiro teria rendido 100% do CDI. Então, se eu coloco 100% do CDI, ele ainda não está aqui com o índice disponível de 12 de novembro, deixa eu colocar aqui do dia 11 de novembro. Só corrigindo aqui, vamos lá rapidinho. 11 de novembro, beleza, corrigir valor. Então ele me fala o seguinte, ó. Nesses 2 anos, tá? Qual que foi o rendimento que teve? Olha lá, ó. 125 mil foi o valor final, ou seja, foram 25 mil reais de rendimento que a pessoa teria tido. Uma pessoa que aplicou no dia 14 do 11 e tivesse sacado no dia 11 do 11, ela teria tido 25 mil reais de rendimento bruto, tá? Ao longo da aula você vai aprender como calcular o rendimento líquido. Mas só para você ter uma ideia do quanto essa aplicação ela pode render mais, por exemplo, do que a poupança, que talvez seja onde está hoje a sua aplicação financeira, tá? E você vai aprender já que essa aplicação ela é tão segura quanto a poupança. Então vamos lá, ó, mesma simulação, dia 12 de novembro de 2022 e aqui era dia 14, né, de novembro de 2022 e aqui dia 11 de novembro, só para ficar laranja com laranja, né? E vamos colocar lá 100 mil reais na regra nova, porque nós estamos no período da regra nova. Então você está vendo aqui, ó, que a poupança ela rendeu 115 mil e o CDB, que rende 100% do CDI, rendeu 125 mil. Poxa, Pedro, foi 10 mil a mais, é melhor, hein? Calma, que eu vou te explicar mais algumas coisas desse produto que você precisa ficar atento para tomar as suas decisões. E essa outra coisa que eu vou te explicar, ela está relacionada a imposto. Mas já a gente chega nesse item aqui. Existe ainda o CDB, gente, que paga inflação mais um prêmio e o CDB que paga uma taxa pré. Se você não entendeu esse conceito de inflação mais prêmio e de taxa pré, eu convido você a assistir a aula anterior. Lá na aula anterior eu dei detalhes do funcionamento da renda fixa e você vai entender lá como que isso funciona.
A diferença importante aqui no CDB, que paga inflação e que paga a taxa pré, em relação aos títulos públicos que você vai ver na aula anterior, é o seguinte: nos títulos públicos você consegue sair antes do vencimento na chamada marcação a mercado, né? Então eu explico lá o que é os detalhes disso. Nesse tipo de produto aqui, você consegue sair antes do vencimento, mas não é marcação a mercado. O que acontece? A instituição financeira que custodia o seu título, eu estou dizendo assim, ó, o banco onde está o seu investimento, ele pode comprar de volta esse título antes do vencimento. Ele não é obrigado, mas ele pode. E alguns bancos fazem isso, eles compram o título antes do vencimento ou antes da carência se você precisar do dinheiro. Eu estou dizendo assim, ó, você faz lá um CDB inflação com vencimento de 3 anos. Daqui a 1 ano você precisou do dinheiro. Aí era vencimento e carência 3 anos. O dinheiro não está líquido, o dinheiro não está disponível, mas você precisa do dinheiro. Você pode ir lá e oferecer esse título para o banco comprar. Só que o que vai acontecer, gente? O banco vai pagar o preço que ele acha justo pagar. Então ele vai recomprar com um deságio, com uma desvalorização do seu dinheiro muito significativa. Então suponhamos que a aplicação já tivesse rendido 10 mil, você vai vender esse aplicação, você entrou com 100 mil, está 110. Você vai vender para o banco vai pagar, sei lá, 101, 102, entendeu? Depende tudo do prazo, depende de todas as condições do título, mas o fato é, não faça CDB inflação e CDB pré se você for precisar do dinheiro. Porque lá nos títulos públicos ainda existe uma possibilidade, como se você assistir lá a aula passada você vai entender, de você sair com algum lucro se você precisar do dinheiro antes do vencimento. Agora, em CDB, LCI e LCA, essa possibilidade não existe. Você vai perder dinheiro, tá? Em relação, pelo menos, ao saldo atualizado, corrigido, você vai estar perdendo dinheiro. Então, não faça CDB inflação e CDB pré se você não tiver convicção de que você não vai precisar do dinheiro antes do vencimento. E para entender como funciona bem essa aplicação, não deixe de assistir, né, essa parte de inflação e a parte de taxa pré, não deixe de assistir a aula anterior. Mas o mais comum de todos é o CDB que paga uma porcentagem do CDI. Imposto no CDB, gente, essa aplicação ela tem imposto de renda, tá? Então, o imposto de renda, ele é assim, ó, de 0 a 180 dias é 22,5, de 181 a 360, 20, 361 a 720, 17,5 e acima de 720 dias, que é acima de 2 anos, é 15% sobre o rendimento. Vamos voltar aqui na calculadora do cidadão. Deixa eu só refazer esse cálculo aqui pelo seguinte. Deixa eu colocar aqui uma aplicação de 2 anos, né? Então vamos lá, ó. 10 de novembro de 2022 ao dia 11 de novembro de 2024. Porque assim fica, a gente vai fazer o cálculo com 15% de imposto de renda. 100 mil corrigindo a 100% do CDI. Então, dá 125.779. E agora eu vou fazer aqui a poupança a mesma coisa. A poupança vai dar a mesma coisa, né? Do dia 10 de novembro de 2022 ao dia 11 de novembro de 2024. Os 100 mil também. Vamos lá? Na regra nova, corrigir valor. Aí, olha só o seguinte. Então, vamos aprender a comparar agora, gente. Então, ó, 125 mil no CDB, 115 mil na poupança, tá bom? Pedro ganhou de 10 mil. Vamos descontar o imposto de renda daqui. Você já aprendeu quanto que é o imposto de renda. De acordo com o nosso mapa mental, o imposto de renda é, olha aqui, ó, 15% para prazos acima de 2 anos. Então, como que a gente faz para descontar? Aí é matemática, né, gente? Eu vou deixar uma colinha para você aqui no fim da aula, mas a matemática ela é simples, a matemática ela é assim, ó. Daqui a pouco, a hora que eu for explicar como que compara a taxa, eu vou deixar uma cola para você, mas a matemática é assim, ó. É 25.779,88 centavos de rentabilidade. Então eu faço vezes 0,85, porque quando eu faço vezes 0,85, eu estou descontando 15% de imposto de renda. Isso me dá um rendimento líquido, então, de 21.912. Somado aos 100 mil reais, 121 mil. Fala sério, 121.912 menos, vamos ver aqui quanto que deu a poupança, ó, 115.886,40. É R$6.026 a mais de rentabilidade no CDB do que na poupança. Então, isso aqui começa a mostrar o seguinte, se você deixou dinheiro nos últimos 2 anos aplicados na poupança, você perdeu um bom dinheiro. Perdeu não, né? Porque você não, sim, deixou de ganhar, melhor dizendo, a palavra correta é deixou de ganhar. Feitas as considerações sobre CDB, vamos aqui para a próxima aplicação em renda fixa, que são as LCIs ou LCAs. Elas também são muito comuns, muito tradicionais. Se você fuçar aí no aplicativo do seu banco, na parte de renda fixa, você vai achar as LCIs e as LCAs. Qual que é a diferença das LCIs e LCAs, gente? A principal diferença é o seguinte, elas também são emissões bancárias, elas têm as mesmas proteções que já vou explicar para vocês, e a diferença principal é que ela é isenta de imposto. Ah, Pedro, então é melhor. Depende, entendeu? A gente vai aprender a comparar hoje qual que é melhor em qual situação. Porque às vezes compensa você pagar o imposto de renda se a taxa for muito alta.
que a gente vai aprender a comparar a taxa líquida da LCI e LCA com a taxa que tem imposto do CDB. Você vai aprender isso daqui a pouquinho. Formas de remuneração da LCI e LCA. Então, CDI, inflação e taxa pré. Mesmas coisas que eu expliquei para vocês lá no CDB. E aqui no CDI, paga normalmente uma porcentagem do CDI. Essa porcentagem ela é menor, você vai conferir no seu aplicativo, você vai ver lá, por exemplo, vai ter lá um CDB pagando 100% do CDI e você vai encontrar uma LCI ou uma LCA pagando 90% do CDI. Pedro, qual que rende mais? Você vai fazer o quê para saber qual que rende mais? Já já eu vou te explicar como você compara a taxa de uma vez, mas o que você pode fazer também, ó? Você pode vir na calculadora do cidadão e fazer as simulações. Então vamos fazer uma simulação aqui de novo, ó, nesse exemplo que eu dei agora. Primeiro exemplo, né? Vamos deixar aqui o exemplo do CDB. Vamos deixar aqui o exemplo do CDB que a gente estava fazendo agora, dia 12 de novembro de 2024, 100 mil. CDB, por exemplo, remunerando 100% do CDI. Dia 11 de novembro, Pedro. Dia 11 de novembro. E agora vamos adicionar uma nova guia aqui, ó. Eu convido você a ficar fazendo essas simulações também, tá? Estou duplicando a guia e agora eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Do dia 10 de novembro de 2022 ao dia 11 de novembro de 2024, 100 mil reais, e suponhamos que eu estou colocando esse dinheiro numa LCA ou numa LCI que paga 90% do CDI, entendeu? Olha só, corrigir valor, ele me fala o seguinte, você lembra que o CDB isento de imposto, ele tinha dado 21 mil reais de rentabilidade, ó, 25.779,88 vezes 0,85, 21.912. Essa LCI que eu estou simulando aqui, ó, ou essa LCA, ela já está isenta de imposto e ela está dando 22.928. Ela não vai ter cobrança de imposto. Então, quando eu comparo, por exemplo, um CDB que remunera 100% do CDI com uma LCI ou uma LCA que remunera 90% do CDI, apesar da taxa ser menor, a taxa, o rendimento teria sido maior, entendeu? Ah, Pedro, então é sempre bom escolher ativo isento. Como eu te disse, eu vou te explicar já já como que você compara para você poder tomar uma decisão antes de investir e não precisar nem do simulador aqui para ficar tomando essas decisões. E agora, perceba o seguinte, tanto o CDB como a LCI ou LCA ofereceram uma grande vantagem em relação à poupança. Se eu for comparar aqui, ó, o rendimento dessa LCI com o rendimento da poupança, ó, 115.886,40. São 7 mil reais a mais de rentabilidade para quem estava numa LCI ou numa LCA. E, gente, é o seguinte, tanto o CDB como a LCI ou a LCA são emissões bancárias, entendeu? É o mesmo produto que existe lá disponível no banco. Qual que é o detalhe que você precisa ficar atento? Esses produtos, muitas vezes, eles não vão ter a mesma liquidez. Lembre-se disso, ó, do conceito. Por isso que eu falei de conceito de liquidez, carência, essas coisas todas. Eles não vão ter a mesma liquidez, muitas vezes, do que a poupança, entendeu? Você vai lá aplicar uma LCI e uma LCA, o gerente do banco ou o produto que você está contratando no seu aplicativo ou seu assessor de investimento, ele vai te falar, ó, a carência dessa LCI e LCA é 2 anos, o vencimento carência é 2 anos, por exemplo. Então é diferente da poupança que o dinheiro está disponível, que se você precisar do dinheiro no dia seguinte, o dinheiro está disponível. Outra coisa que é diferente é a forma como é remunerado o dinheiro. Você lembra que na poupança tem que esperar a data de aniversário. Na LCI, na LCA e no CDB, o rendimento é diário. Então todo dia que você entra para ver o saldo da aplicação, ele vai ter aumentado um pouco. Isso aqui é interessante porque assim, se você faz uma LCI ou uma LCA ou um CDB com vencimento de 3 anos e 1 ano de carência, buscando uma taxa melhor, né? E esse produto, ele começa a... E aí passa a carência. Ele fica um produto igual a poupança em termos de liquidez, entendeu? Mas rendendo muito mais, trazendo muito mais conforto para o seu futuro financeiro. Uma informação importante aqui relacionada a CDB, LCI e LCA. CDBs existem com liquidez diária, então você consegue contratar ele com liquidez diária, existe com carência, com vencimento. LCI e LCA, quando é emissão primária, o banco está emitindo pela primeira vez, não existe com liquidez diária, tá? Se você encontrar uma LCI ou uma LCA que está sendo negociada no mercado com liquidez diária, isso significa que ela foi recomprada de um outro investidor, era uma LCI que já estava com liquidez, foi recomprada e está passando para você, tá? Não tem nenhum prejuízo, isso é legal, não tem nada de errado, mas ela não é uma emissão primária. As emissões primárias de LCI, elas têm prazo mínimo de 12 meses, tá? E as LCAs têm prazo mínimo de 9 meses. Essa é uma regra que foi implantada a partir de fevereiro de 2024, o ano que eu estou gravando essa aula. Riscos dessas aplicações. Pedro, então elas são mais arriscadas do que a poupança? Negativo. Como eu te disse, é o mesmo risco da poupança, inclusive o risco está muito ligado ao emissor, entendeu? Então o banco, aonde suponhamos que você tem seu dinheiro lá na Caixa Econômica Federal. Então se você vai lá e contrata um CDB
ou uma LCI da Caixa Econômica Federal, é a mesma coisa, mesmo risco de você estar na poupança da Caixa Econômica Federal. Essas aplicações, gente, elas têm proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Se você assistiu a aula passada sobre títulos públicos, eu nem falei de Fundo Garantidor de Crédito, porque lá não tem proteção. O que é essa proteção, Pedro? Até R$250 mil por emissor, por CPF, limitado a R$1 milhão, te dá a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. O que isso quer dizer? Vamos lá, explicando de novo, ó. Suponhamos que você aplica lá na Caixa Econômica Federal, então, em uma LCI ou numa LCA, ou também na poupança, tá? Ela também tem Fundo Garantidor de Crédito. Você aplica R$200 mil e a Caixa Econômica Federal tivesse uma insolvência. Isso é praticamente impossível de acontecer, mas suponhamos, tá? Ela se tornasse insolvente, ela não conseguisse devolver o seu dinheiro, ela falisse, ela quebrasse. Então você poderia acionar o Fundo Garantidor de Crédito e ele seria responsável pela devolução do seu dinheiro. Existem questionamentos, tá? Sobre o Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Só uma observação, um detalhe. O Fundo Garantidor de Crédito, apesar dele ter essa proteção limitada a R$250 mil por instituição financeira, por CPF e limitada a R$1 milhão, ele não tem dinheiro para cobrir todas as LCIs e LCAs e CDBs que existem no mercado. O volume de CDBs, LCIs e LCAs é gigantesco. Eu não tenho esse número agora, mas é na casa de R$1 trilhão, entendeu? Vai ser gigantesco. E a proteção do FGC era na casa do bilhão. Ela, a última vez que eu vi, acho que estava tipo na casa dos 130 bilhões, 132, alguma coisa assim. Então pensa o seguinte, você pega um grande emissor, uma Caixa Econômica Federal, o Itaú, um Bradesco, eles vão ter, só eles já vão ter de CDB, LC e LCA, um valor maior emitido do que a proteção do FGC. Então se uma instituição desse tamanho, desse vulto, tivesse um problema, o Fundo Garantidor de Crédito não conseguiria resolver esse problema. Mas são instituições extremamente sólidas, por isso que a gente fica tranquilo. Mas você está percebendo que existe um risco maior do que o título público. É por isso que você vai perceber o seguinte. Quando a gente compara, por exemplo, um Tesouro Selic, que você lembra que remunera a Selic, com um CDB que remunera 100% do CDI, os dois vão render praticamente a mesma coisa, né? Porque o 100% do CDI, o outro remunera a Selic, os dois vão render praticamente a mesma coisa. Mas você vai perceber que os CDBs, eles têm taxas maiores muitas vezes. Então existem produtos no mercado com liquidez, igual um Tesouro Selic, e que remuneram 110% do CDI, por exemplo, no CDB. Fazendo com que esse produto, então, tenha um rendimento maior e a mesma liquidez. Mas tem esse risco que eu estou te explicando aqui. Então você pode contar com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, mas você tem que fazer essa conta, né, para não exceder os R$250 mil. Então qual que é o cuidado que você pode tomar? Primeiro cuidado com a concentração. Não concentre mais de 250 mil em um emissor, a não ser que seja um emissor gigantesco e que você fique confortável com ele. Ah, Pedro, meu dinheiro está na Caixa Econômica Federal, o que você acha? Você que acha, entendeu? É um banco público, 100% público, você acha que tem risco? Ah, meu dinheiro está no Bradesco, você acha que tem risco? Então, se tiver mais de 250 mil, você já saiu da proteção do Fundo Garantidor de Crédito e nessas instituições gigantes, como eu te disse, o Fundo Garantidor de Crédito nem tem condições de cobrir todo o volume financeiro. Nas instituições menores, aí sim eles conseguem cobrir, o Fundo Garantidor de Crédito conseguiria te proteger. Para você calcular a concentração, gente, uma das coisas que você pode fazer é o seguinte, você pode trazer para usar a calculadora do cidadão, né? Então a gente já utilizou a calculadora do cidadão de várias formas, e uma das coisas que você pode utilizá-la é, por exemplo, para fazer a correção de valor, deixa eu utilizar ela aqui de outra forma, quer ver? Ó? Valor futuro, essa daqui, ó, função de valor futuro, tá? Função de valor futuro de correção de valor. Olha só que interessante, eu posso pegar e fazer o seguinte, por exemplo, então, algumas ferramentas que eu já ensinei vocês a usarem nas aulas anteriores, mas que eu estou abrindo aqui novamente, ó. Conversor de taxa. Vamos imaginar o seguinte, taxa Selic hoje é 11,25, certo? Taxa mensal 0,89. Não é só dividir 11,25 por 12, né? Essa conta não funciona. Então, é 11,25 dá 0,89 mensal. Eu consigo vir aqui na calculadora do cidadão, ó, e fazer a seguinte simulação agora. Se eu aplicar hoje, por 3 anos, por exemplo, se eu aplicar 0,89 mensal, aplicar 100 mil reais, será que vai passar dos 250 mil da proteção do Fundo Garantidor de Crédito? Não. Olha lá, ó, 137. Então, ainda estaria protegido, entendeu? Eu tô te explicando como você calcula para você ter uma ideia se você vai ficar exposto além do Fundo Garantidor de Crédito ou não. Mesmo exemplo, se eu estivesse aplicando 200 mil, Pedro, a gente já sabe ali, né, por uma questão de razão aqui, que vai passar, ó. Opa, o que aconteceu aqui? Tarará. Ah, eu tenho que apagar o valor obtido, né, para ele poder calcular. Olha lá, ó, passou, entendeu? Então, eu poderia, por exemplo, nessa simulação que eu tô fazendo aqui, falar, então qual que é o valor limite, Pedro? Então você pode usar ainda a calculadora do cidadão da seguinte forma, você pode, por exemplo, ao invés de falar o capital inicial,
Você pode falar o capital final, que você quer que fique dentro do limite de R$250 mil. E solicitar, então, que ele calcule o capital inicial. Olha lá, ó. Se eu aplicar 181 mil hoje, há uma taxa de juros mensal de 11,25 ao ano, né? Ele calcula pelo mês, então eu fiz a conversão de taxa. Eu sei que isso vai virar 250 mil após 3 anos. Aqui, gente, uma informação importante. Eu estou fazendo essa simulação, por exemplo, usando a Selic de hoje. Você lembra que a Selic está subindo. Então, se a Selic aqui chegar a 12, né, esse rendimento ele vai aumentar. E aí vai fazer... vai fazer com que o valor final aqui fique acima da proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Olha isso, ó. Vamos lá, ó. Aplicando os mesmos 181 mil, virou 254 agora. Não fica tão acima, mas fica, entendeu? Então eu tô te explicando só para você aprender a pensar estrategicamente. O que você pode fazer? Você pode simular para uma taxa alta. Ah, Pedro, eu vou simular então com 1%, nem tem 1% aqui no horizonte nosso, mas eu vou simular com 1%. E quero que no máximo vire 250 mil. Qual que é a aplicação inicial máxima? Então a aplicação inicial máxima nessa simulação aqui é... Opa, faltou um zero aqui. É 100... apaga um, sempre tem que preencher 3 campos e deixar um em branco. A aplicação inicial máxima seria 174 mil. Então eu estou te explicando como você calcula para não ficar concentrado, tá bom? Para você não ficar concentrado em uma única instituição financeira. Atenção ao emissor, esse é mais um cuidado que você deve tomar. Você pode olhar no aplicativo do seu banco, tá? Qual que é o rating do banco que está sendo oferecido para você, porque você sabe, às vezes você tem conta no Itaú, mas ele está te oferecendo uma aplicação do Rabobank. Então lá vai estar escrito qual que é a LCI e a LCA do Rabobank, por exemplo. Tá? E você pode também, suponhamos que lá não esteja escrito. Se você vier no Google, e escrever assim, ó, Rabobank Rating. Quando você faz isso, você vai cair aqui, ó, vai aparecer lá algumas informações. Então aparece, por exemplo, o site do próprio Rabobank que você pode entrar. E no site do próprio Rabobank, normalmente vai estar escrito qual que é o rating do banco. O rating é uma avaliação que é feita por uma instituição terceira, por uma empresa de auditoria externa, que ela informa qual que é o rating do banco. Então ele está mandando, por exemplo, aqui ó, no caso do Rabobank, ele está informando que você pode olhar o rating do Rabobank lá no na agência Fitch Ratings. Ele caiu aqui num lugar gigantesco. Vamos voltar lá no Google, quer ver? Ó, vamos lá. Aqui ao vivo, né, gente? Ó, Rabobank Rating. Já tinha aqui no Google o link para ir direto, tá vendo? Ó, Fitch afirma rating AAA do Rabobank Brasil. Então aqui tem uma reportagem, por exemplo, ó, da Fitch, informando, tá, que o Rabobank, por exemplo, tem rating AAA, que é um rating mais alto que existe, tá? Na escala é AAA, A, depois vai BBB, BB, entendeu? E assim vai. Quanto maior o rating, melhor, mais segura é a instituição financeira. Essa é uma das coisas que você pode olhar. Você pode olhar para qualquer banco, tá? Se você escrever lá, Caixa Econômica Federal Rating. Então, ó, escreveu, olha lá, ó, rating da Caixa. Então é o primeiro link que está aparecendo aqui para mim. Eu entro lá na página de rating e ele vai me falar os ratings da Caixa. Olha só, em escala nacional, que é o que importa pra gente, então pela Fitch, olha lá, ó, AAA. Tá vendo? É o mesmo rating, por exemplo, do Rabobank que a gente estava vendo. Eles têm outra agência de rating aqui, ó, Moody's, também deu AAA. E também pela Standard Poor's também deu AAA, tá bom? Então, um excelente rating, como já se era de esperar. Outra coisa que você pode olhar com relação a cuidados que você pode tomar com relação ao emissor é o Banco Data. O Banco Data é uma instituição que disponibiliza informações contábeis dos bancos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui de novo aqui o Rabobank e eu escrevo o nome da instituição que eu quero pesquisar e escrevo na frente Banco Data. Quando eu faço isso, o primeiro link que apareceu aqui já é do Banco Data do Rabobank. E aqui tem duas informações que são muito importantes que você pode olhar em relação às instituições financeiras antes de tomar uma decisão. Que informações são essas? A primeira informação é relacionada ao índice de Basileia e a outra é relacionada ao índice de mobilização. Então o índice de Basileia, ó, ele informa aqui, é só você olhar o gráfico, você vai entender. Ó. O índice de Basileia, eu não vou entrar no detalhe do que é o índice de Basileia hoje, tá? Mas ele informa aqui qual é a relação do índice de Basileia, se está boa ou se está ruim. Então você está vendo que a partir do 10 aqui é considerado ruim. O dele está entre o 10 e o 20 aqui, que é no amarelo ali para o verde, tá bom? Então é um rating de 14, é um índice de Basileia de 14,6, é considerado aceitável. O que preocupa é dentro do vermelho. O índice de mobilização deles, né, que é a capacidade de liquidez da instituição financeira,
tá excelente, tá vendo? Tá muito baixo. Ele fica preocupante quando ele chega aqui próximo do vermelho, porque o banco tem menos liquidez para reagir diante de uma adversidade aí no mercado. Então, essas duas informações são importantes de você olhar também com relação antes de fazer a aplicação, e você também pode dar uma olhada se o banco está lucrativo, né? Como vem vindo aí, se o banco vem tendo lucro, se ele vem tendo prejuízo, para você poder tomar uma decisão, avaliar se você quer se expor ao risco daquele emissor ou não, tá bom? A gente já aprendeu a comparar o CDB com a LCI e com a poupança, utilizando aqui a calculadora do cidadão e descontando, e agora só explicando para você aqui um último detalhe. Como que você desconta o IR do CDBs, aquela conta que eu fiz. Então, a regra do imposto de renda no CDB é a mesma regra, que existe lá na renda fixa, né? É essa regra aqui, ó, de 0 a 180 dias, que é a mesma regra que eu ensinei lá na aula de título público. Nos primeiros 6 meses, 22,5%, no segundo semestre de aplicação 20%, no segundo ano 17,5% e acima de 2 anos 15%. Para você chegar à taxa líquida, você pode pegar a taxa, tá? E multiplicar por esses índices que eu estou deixando aqui no mapa. Então depois você pausa aí, anota esses índices e você pode fazer essa multiplicação e você vai chegar na taxa líquida. Então, por exemplo, suponhamos que você tem uma taxa líquida de 100% do CDI e ou vamos fazer um número diferente, né? Vamos falar, ó, 110% do CDI você tem no CDB e essa aplicação ela vai ficar acima de 2 anos aplicada. Então você faz 110 vezes 0,85. Ele te fala que a taxa líquida é 93,5%. Então, isso já começa a te dar um horizonte de como que você compara isso com uma LCI. Mas a gente vai entrar ainda mais aqui no detalhe, tá bom? Que é o seguinte, qual que é o melhor? A única forma de você chegar à conclusão se o que é melhor para você, se é um CDB, LCI ou LCA, é comparando as taxas. E para comparar as taxas, o que você faz? Se for um CDB, você desconta o imposto de renda do jeito que eu te expliquei agora. E se for uma LCI ou uma LCA, você adiciona o imposto de renda. E aqui tem uma manha de como que você adiciona o imposto de renda. Então, a próxima vez que você pegar lá, tem uma taxa lá, 90% do CDI, é o mesmo vencimento e carência de um CDB. Os duas são 2 anos, por exemplo, de vencimento e carência. E a LCI é 90%. Você fala, poxa, o que será que é melhor? A LCI que rende 90% ou o CDB que rende 105%, por exemplo? O que será dos dois que é o melhor? Então, você vem aqui, ó, é acima de 2 anos, você faz a taxa de 90 dividido por 0,85. Então, agora não é multiplicado. Eu quero adicionar o imposto, então eu faço dividido por 0,85. A hora que eu faço isso, ó, deu 105,88. Então, se eu estivesse comparando essa LCI com um CDB que remunera 105, ela teria ganhado. Por pouquinho, mas teria ganhado, tá vendo? Porque se eu pegar o 105, ó, fazer a conta inversa agora, vezes 0,85, olha lá, ó, dá 89,25, uma taxa um pouco menor do que a taxa que eu tinha dado como exemplo aqui na LCI e na LCA. Pessoal, é o seguinte, a primeira vez que a gente vê esse assunto aqui que eu estou compartilhando com vocês hoje, a primeira vez o assunto parece complicado. Então, o que fica de convite para você? Assistir essa aula de novo, você já percebeu que você vai ter que anotar algumas coisas, vai ter que entrar no seu aplicativo, vai ter que entrar na calculadora do cidadão. Se você quer aprender de verdade, você vai precisar estudar, tá bom? Mas esse é meu compromisso, entregar o melhor conteúdo para você. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixa a sua curtida, deixe o seu comentário, a sua dúvida, tá bom? E as suas observações sobre a didática, sobre a dinâmica de ensino aqui também serão muito bem-vindas. Que Deus te abençoe, até a próxima aula!